Queridos que nos ouvem nesse momento, nós estamos iniciando mais outro vídeo do canal, O Toque da Trombeta. Sejam bem-vindos, que a paz do bendito Pai Eterno seja com todos. Shalom. Shalom a todos que nos ouvem. Eu sou um missionário e servo do Senhor, Yahudá de Castela, um servo do Senhor, a voz de Yerushalayim. E hoje o tema nosso será a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é o nosso tema de hoje. Queridos, há vários anos, muitos anos, eu ouço sempre dizer, eu ouço sendo pregado nas denominações cristãs, que a igreja vai subir após o aparecimento de Jesus nas nuvens. Yahushua nas nuvens. Yahushua aparecerá nas nuvens e a igreja vai subir. Primeiramente, quando se fala a igreja em si é bastante abstrato. É bastante vago, abstrato, a igreja vai subir. Sabemos perfeitamente nós que os escolhidos do Senhor, o Senhor escolherá de todos os cantos da terra, como está escrito. Mas vamos, a nosso questionamento hoje, a nossa pergunta hoje. Hoje é a primeira parte desse tema, a Grande Tribulação. E hoje perguntamos o seguinte: a igreja vai sofrer a Grande Tribulação ou não? Existe no seio do universo cristão, nas denominações cristãs, existe uma grande maioria que diz que o Senhor aparecerá nas nuvens e a igreja vai subir. E a igreja não passará pela tribulação. E existe já uma minoria dentro do universo cristão que aceita que a igreja passará pelas provas da grande tribulação. Mas para isso, eu proponho aqui nesse momento aos irmãos que nos ouvem, a todos que se interessam por esses temas, sistemas bíblicos, sistemas proféticos, eu proponho lermos juntos para dirimir, para explicar esse fato, lermos juntos Mateus 24, alguns versículos de Mateus 24 que nos apresentam a sequência de acontecimentos, falado por Nosso Senhor aos seus discípulos. Então vamos ler juntos a Grande Tribulação, Mateus, Matitiarro, 24. Vamos ler primeiramente do versículo 20 ao versículo 22. E orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no Shabá. Primeiro, como eu já disse no primeiro vídeo que eu apresentei, existirá uma fuga. Yahushua estava falando aos seus discípulos para a geração de discípulos do futuro. E orai para que a vossa fuga, está falando para eles. Essa explicação eu vou dar de uma forma mais simplificada, porque se entrar realmente com revelação aqui e falar coisas com mais profundidades, acontecerá aquilo que Yahushua falou para Nicodemos. Então não adianta entrar nesse tema. Mas vamos dizer o seguinte aqui, vamos ler junto novamente. E orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno, nem no Shabá. Então, primeiramente, haverá uma fuga. E ela não pode acontecer nem no inverno, nem no Shabá. Que inverno é este? O Shabá nós sabemos por quê, mas que inverno é esse? Então, vamos prestar muita atenção nisso. Que inverno é este? É o inverno comum das estações de inverno? Ou é um inverno nuclear, causado por uma guerra nuclear? Isso nós vamos entrar nesse tema ainda. Muito bem, continuando a leitura. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Queridos que me ouvem nesse momento, grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. É a grande tribulação. Olha bem que Yahushua está falando. Uma aflição devido a acontecimentos que nunca houve na face da terra.
nem tampouco há de haver. É a grande tribulação. Na sequência da leitura: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então nós estamos lendo aqui, versículo 20 e 22. Depois nós temos o versículo 23, 24, 25, 26, 27, 28 e o 29 a 31. Na sequência, versículos depois, nós lemos o seguinte: palavras de Nosso Senhor Yahushua HaMashiach, do Cristo Salvador. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. E logo depois daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Meus irmãos, vamos entender isso agora. Se todos dizem, se a grande maioria das igrejas, das comunidades cristãs, dizem que a igreja vai subir quando o Senhor aparecer nas nuvens, nós estamos percebendo que o Senhor vai aparecer depois da grande tribulação, depois da grande aflição que haverá sobre a terra. Então significa o quê? Que a igreja vai passar pela tribulação. Porque passar pela tribulação não significa sofrer a tribulação. É claro que sofrerão provas. É claro que todos sofrerão provas. Escapar da tribulação é uma coisa. Agora, não passar por ela, não, porque a sequência dos acontecimentos. O Senhor Yahushua aparecerá nas nuvens depois da grande tribulação. Então, se a igreja pensa que será arrebatada, olha bem, eu estou usando as palavras que eu ouço, para que eu seja compreendido, eu estou usando as mesmas palavras, usando a palavra igreja, que é bastante vago, porque nas escrituras sagradas, em Apocalipse, quando se refere à igreja, é a mulher de 12 estrelas, que é a igreja primitiva. Mas eu estou usando o palavreado, a forma de falar, que falam há muitos e vários anos que eu ouço dizer o seguinte: a igreja vai subir quando o Senhor aparecer nas nuvens, então a igreja subirá. Mas aqui o texto está bem claro, em 24 de Mateus. O Senhor diz a respeito da grande tribulação, da grande aflição, e depois no versículo 29 ao 31 ele vai dizer o seguinte, no início do versículo 29, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, como é que a igreja vai subir antes? Dizem que quando o Senhor aparecer nas nuvens, porém aqui é bem claro o texto, os eventos acontecerão na sequência desses versículos. O Senhor aparecerá nas nuvens depois da grande tribulação, depois da aflição, logo depois da aflição daqueles dias. Então o texto é bem claro nesse sentido. Continuando a leitura aqui. E ele enviará, eu quero que siga a sequência minha aqui, a sequência, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, vamos compreender isso aqui com clareza. Isso precisa ser entendido. E isso precisa ser entendido. A grande tribulação acontecerá
Depois escurecerá o sol, escurecerão as estrelas, cairão, escurecerá a lua também, aparecerá o sinal do Filho do Homem, e depois o Filho do Homem aparecerá. Virá nas nuvens com poder e grande glória. Se a igreja diz, preconiza, se as igrejas dizem, preconiza, que a igreja vai subir quando aparecer, então ela vai passar pela tribulação. Isso é bem claro, passará pela tribulação, passará por muitas provas, certo? Vamos ver a outra leitura bem rápida aqui, para fazermos vídeo curto, porque essa é a primeira parte, depois nós falaremos mais sobre tribulação, sobre a grande tribulação e sobre tribulação. Sofonias, Sefaniahu, capítulo 2. Quando eu falo Mateus também lá, é Matitiahu em hebraico. Sofonias, Sefaniahu em hebraico. No versículo 1 e 3, capítulo 2, versículo 1 e 3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo. Na versão hebraica não tens vergonha, ou seja, não está envergonhada diante do Senhor. Vamos lembrar que aquela população rebelde no deserto tiveram desejo, pecaram pelo fato de ter desejo. E hoje sabemos muito bem que existe uma grande diferença entre necessidade e desejo. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo, ou não está envergonhada diante do Senhor, porque não tens desejo como tiveram desejo aquela população que saiu, grande parte daquele povo de Israel que saiu do Egito, e tiveram o desejo de carne, o desejo das coisas que o Egito tinha, como a mulher de Ló teve desejo também da cidade, da região, da cidade de Gomorra e tudo que existia ali. Vamos ver então isso. Não tens desejo no sentido aqui, não sentes vergonha diante do Senhor, porque não deseja as coisas do mundo. Antes que saia o decreto e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai essa parte que eu quero que preste muita atenção. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Vou falar mais alto, que pondes por obra o seu juízo. O que é pôr por obra o juízo do Senhor? É viver o juízo do Senhor, é viver as suas leis, é viver os seus mandamentos, é conviver com os seus mandamentos, pôr por obra o juízo do Senhor. O juízo do Senhor está em todas as Escrituras, nas leis, nos estatutos, nas profecias, tudo aquilo que o Senhor disse nos estatutos do Senhor, ao dar a lei ao povo, ao dar as suas leis ao povo, no deserto de Sinai, no monte Sinai, os 10 mandamentos e demais estatutos, demais leis, ao estabelecer seus juízos pelos profetas, a sua vontade, então pôr por obra o seu juízo. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, que aceita a vontade do Senhor na íntegra, todas as Escrituras sagradas. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Não a justiça do homem, mas a justiça do Senhor. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Vejam o que está escrito em Isaías também. Vai, povo meu, entra em teus quartos, esconde-te por um momento, até que passe a ira. Isto é fato real, isto vai acontecer. Os que se derem por avisados terão seus refúgios, seus esconderijos. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Ser escondido não significa não passar pela tribulação. É isso que deve se entender. Por isso que Kéfas diz com clareza lá,
Nós esperamos novo céu e nova terra. As destruições virão sobre a face da terra, tribulação, a grande tribulação virá sobre a face da terra, toda a carne, todos se lamentarão, todas as tribos da terra se lamentarão, ao ver o sinal do Filho do Homem nos céus, a vinda do Filho do Homem. Mas o povo que se der por avisado, aquele que buscar pôr por obra o juízo do Senhor, e buscar a justiça do Senhor, e buscar a mansidão na aceitação da palavra do Senhor, na íntegra, sem tirar e nem pôr nada das Sagradas Escrituras, e ter a doutrina dos apóstolos, que Yahushua, que o Cristo ensinou aos seus apóstolos, viver a doutrina do Senhor, Escritura Sagrada pura. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor, mas não está dizendo que não passarão pela tribulação. Portanto, isto é o que nós tínhamos que falar nessa primeira parte. Para não tornar um vídeo longo, é isso que temos que falar hoje. Agradecemos a todos aqueles que porventura ouvirem essa palavra, que o Senhor Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor, Criador dos céus e da terra, vos abençoe. Que o Pai Eterno tenha misericórdia de nós. Que a Yahushua HaMashiach esteja conosco, nos guie, nos acalente, nos proteja todos os dias da nossa vida. Amém. Shalom, shalom a todos. Amém.